As pessoas são facilmente enganadas, e elas são enganadas por falta de conhecimento. Como está escrito em Oséias 4:6, o povo perece por falta de conhecimento. Em outras versões diz, o povo é destruído por falta de conhecimento. Ainda mais se tratando de um país onde não se tem acesso à educação, à saúde, à segurança e a emprego. E não tem acesso à educação porque o ensino público é um lixo, com raras exceções. O aluno termina o ensino médio sem nem saber escrever. Termina o ensino médio um completo ignorante. Não consegue raciocinar, não consegue fazer uma análise crítica das coisas que acontecem ao redor dele. Eu sempre estudei em colégio público e eu sei a porcaria do ensino que é. E se na minha época de moleque já era ruim, agora é muito pior. E não basta só o ensino ser ruim, ainda tem o desinteresse dos alunos, né? A gente também não tem acesso à saúde. Bebê morre em fila de hospital, idoso é largado em banco em corredor de hospital. O Estado já não repassa verba para comprar itens básicos, como algodão, seringa e remédio. Aí raramente quando você encontra um hospital público que tenha recursos, você se depara com um médico que não está nem um pouco a fim de trabalhar. Ainda mais se for no final de semana. Você já vê estampado na cara do médico a má vontade de trabalhar. Não são a maioria dos médicos, mas são muitos. Muito filhinho de papai que está cursando ou que cursou a faculdade porque o papai pagava. E na verdade ele só está fazendo medicina pensando no valor que vai receber depois que se formar. Sem amor algum pela profissão. Aí enquanto tem gente passando mal esperando atendimento, o médico está no WhatsApp trocando ideia. A gente não tem acesso à saúde. E se você precisar de um exame específico como uma ressonância magnética, aí você está ferrado mesmo. A gente também não tem segurança. Mais de 60 mil homicídios por ano. Vagabundo tá armado até os dentes e o Estado ainda te proíbe de comprar uma arma de fogo para se defender. E caso você tenha uma arma de fogo e mata um vagabundo desse entrando na sua casa, quem vai preso é você. Tem noção do absurdo que é você ter medo de usar o próprio celular na rua? Porque você pode morrer no assalto. Gente morrendo em assalto de celular, em assalto de bicicleta. O trabalhador abre um comércio e chega a ser assaltado 3 vezes em um mês. Estupro, roubo, sequestro, homicídio. O país está um caos. E toda essa carga de maldade é jogada em cima da polícia militar. E que não consegue de jeito nenhum dar conta do problema, porque não tem viatura para isso, não tem armamento para isso, não tem respaldo jurídico para isso. Porque se um policial matar um vagabundo, ele se ferra. O mal tomou conta, a gente não tem acesso à segurança e nem você pode fazer sua própria segurança. E o emprego? Milhões de desempregados. Mais de 13 milhões de desempregados, segundo o cálculo do IBGE. Na verdade, esse cálculo é muito maior porque o IBGE deixa muita gente de fora, como, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família. Mas eu não vou entrar no mérito da questão, já falei sobre isso em muitos outros vídeos. O desemprego rouba por completo a sua dignidade. Sem um centavo no bolso, o desespero e o desânimo toma conta mesmo. Já passei muitas vezes por isso e sei muito bem como é desesperançoso. E pior ainda quando se tem família. Quando o filho pede um iogurte ou um biscoito e você não tem dinheiro para dar. Uma galera que nem dinheiro para pagar ônibus para entregar currículo tem mais, de tantas vezes que já fizeram isso e esgotaram o pouco de dinheiro que tinham. Muitos vão entregar currículo de bicicleta e outros vão a pé, andando horas até chegar numa agência de emprego. Mas aí entrega currículo e no final nada. Sem saúde, sem segurança, sem educação e sem emprego. E aqueles que ainda trabalham? Sai cedo pra caramba de casa, só chega de noite. Quando sai do trabalho, depois de já estar sugado, tem que enfrentar um engarrafamento monstro ou tem que enfrentar um ônibus e um metrô lotado. Aí quando chega em casa, o pouquinho de tempo que essa pessoa tem para comer alguma coisa, tomar um banho e dormir, ou passar o tempo com a família, você acha mesmo que essa pessoa vai pegar um livro para ler? É claro que não vai. Aí senta no sofá, liga a TV e se depara com um jornalismo criminoso. O brasileiro ocupa quase todo o seu tempo sobrevivendo.
por exatamente não ter acesso às necessidades básicas, saúde, segurança, educação, emprego. Aí, como eu disse no início, o povo perece, o povo é destruído por falta de conhecimento. Mas que tempo que essas pessoas vão ter para adquirir conhecimento se elas usam todo o seu tempo sobrevivendo? Aí acabam não tendo tempo para adquirir conhecimento. E quando ligam a TV, são completamente enganados. Então, na maioria das vezes, o pouco que essa pessoa sabe é uma completa mentira. Então, aproveitando esse gancho, se você não sabe onde encontrar notícia de verdade, eu vou aconselhar para você o canal Terça Livre no YouTube e eu vou deixar o link na descrição. Então, num cenário como esse do Brasil, onde as pessoas não têm acesso nenhum à informação, onde as pessoas estão desesperadas e sem dinheiro porque elas não têm acesso ao básico, fica muito fácil de serem enganados. Muitos enganam os outros usando o nome de Jesus, muitos enganam usando o nome do Bolsonaro, e na internet está cheio de gente assim para se autopromover. Muitos enganam com promessa de dinheiro fácil, como esquemas de pirâmide, e por aí vai. O ambiente é muito propício para charlatão. O desespero das pessoas por solução e por resposta permite o engano. E essas pessoas que não têm acesso à informação de verdade, essas pessoas que sofrem, essas pessoas que são destruídas pelo sistema e que são a maioria, não têm a mínima noção do real motivo do país estar esse inferno. O pensamento é sempre muito superficial. Ah, porque tem um monte de corrupto. A corrupção é o motivo da desgraça do país. É por causa de um monte de corrupto safado que o país afundou. Mas a corrupção não é o principal problema. A corrupção é só um meio usado para financiar um projeto gigantesco de poder. Eu fiz essa introdução toda para agora a gente entrar no assunto. Então, um monte de gente mandando mensagem. Fala da Ursal, Diego. Fala da Ursal, Diego. Fala da Ursal. Mas a pessoa não tem ideia nem do que é o Foro de São Paulo. Aí você abre o Facebook e vê um monte de ignorante, um monte de idiota útil postando fotinha de ursinho escrito "Eu apoio a Ursal" ou algo do tipo. Fazendo deboche, porque se ela nunca ouviu falar é porque não existe, né? Para você começar a querer saber o que é Ursal ou o que é o Unasul, você precisa, no mínimo, saber o que é o Foro de São Paulo. E eu não vou perder tempo falando sobre isso aqui mais uma vez. Eu já fiz um vídeo exatamente sobre isso. Se você tiver um mínimo de interesse, é só você clicar no vídeo e saber sobre. É só ter o mínimo de interesse e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Anos atrás, quando o Lula era questionado sobre o Foro de São Paulo, ele dizia que isso, no mínimo, era uma piada de mau gosto. Aí hoje o Foro de São Paulo faz reuniões abertamente. É só você jogar no Google que é tudo exposto. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Quero esclarecer que essa história não é uma história minha, é uma história que rola a todo momento na imprensa internacional, que eu queria ouvir, o que eu já esperava ouvir, sem dúvida nenhuma, de que isso é uma invenção absurda, provavelmente, dos seus adversários políticos. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Mas também já foi chamado de teoria da conspiração. Quando a mídia quiser fazer algo parecer ridículo, é só chamar de teoria da conspiração que tá resolvido. Então, se você não sabe nada de nada, não dê palpite, só para não dar certeza de que você é mais burro do que parece. Provérbios 17:28 fala que até o tolo, quando fecha a boca, se passa por sábio. E que se você conseguir dominar a língua, você se passa até por inteligente. Então, se você não sabe nada sobre o assunto, procura informação, procura saber. Se você não quiser saber, então fica quieto. Porque a única coisa que você consegue fazer, além de não ajudar, é ainda atrapalhar, fazer um desserviço para o país. E isso vale para tudo na sua vida. A pessoa se diz cristã, mas ela não lê a Bíblia, que é a base do cristianismo dela. Aí qualquer coisa que alguém disser em cima do altar com uma Bíblia na mão, você vai acreditar, porque você não lê a Bíblia, que é a base da sua fé,
que é ali onde você vai avaliar se o que você está ouvindo é verdade ou não. Então procure se informar, independente de qual assunto seja, em todas as áreas da sua vida, procure se informar. Mas agora é a vez dele. O Cabo Daciolo. Vamos falar do Cabo Daciolo. O cara falou Ursal e Nova Ordem Mundial ao vivo e pronto. Os inocentes, os sem informação, os facilmente manipulados começaram. Caraca, ele falou Nova Ordem Mundial, caraca, nossa, Daciolo presidente. O cara falou Illuminati, caraca, isso daí manja mesmo, hein? Pronto, virou a salvação do planeta. Meu Deus do céu! A Nova Ordem Mundial é verdade, sim. A gente já fala sobre isso aqui há muito tempo. Mas a maioria dos ignorantes que acharam isso uma maravilha nunca nem ouviram falar sobre o Foro de São Paulo, coisa que Olavo de Carvalho, Nando Moura, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro já batem nisso há muito tempo. Então, enquanto essa galera tava comendo churrasco, jogando bola e tomando cerveja, esses caras já estavam lutando contra isso há muito tempo. O Bolsonaro, em não sei quantos anos de carreira, só aprovou 2 projetos. É porque tem um monte de cretino que não aprovam os projetos. Mas o papel deles não é só aprovar, é também rejeitar. Como, por exemplo, o kit gay, que se não fosse pessoas como Eduardo Bolsonaro ou Jair Messias Bolsonaro, ia estar na escola do seu filho hoje. Então esses caras não estão lá só para aprovar, também estão lá para recusar esse tipo de proposta. Tipo de proposta apoiada pela ONU. Tipo de proposta apoiada por George Soros. Então esses caras já estão na internet lutando contra isso, contra a nova ordem mundial, contra esses comunistas cretinos há muito tempo, bem antes de mim. Comunistas financiados por George Soros, por Rockefeller, pelos Ford. E antes de todo mundo, o Dr. Enéas já fazia esse tipo de denúncia. ONGs abortistas, movimento negro racista, as feminazes, todos financiados pelos globalistas, do qual o Daciolo chama de Illuminatis. Não tem nada de novo nisso. Tem de novo para você, que nunca teve acesso à informação. Aí vem o Daciolo com o nome Illuminati e você já acha que ele é o Capitão Planeta. O Daciolo não tem a mínima noção do que ele está falando. Mas como que você sabe, Rox? Pela falta de riqueza nos detalhes da informação. Ele não sabe quem é George Soros. Ele não sabe o que é Open Society Foundation, grupo que pertence a George Soros, que financia como, por exemplo, o Instituto Sou da Paz, que fez forte propaganda para o desarmamento do cidadão de bem no país. Não sabe que a Open Society Foundation financia a Anistia Internacional, uma grande propagadora de aborto pelo mundo. Não sabe que George Soros e a ONU trabalham juntos. O Daciolo não sabia nem que o PSOL era de extrema esquerda. Quando uma pessoa é ex-petista, a gente até entende, porque no início o Lula veio com aquele discurso de defesa do trabalhador, mas o PSOL não, cara. O discurso do PSOL é defesa de bandido, defesa de aborto. O PSOL pede o fim da polícia militar. O PSOL é a favor de venda de drogas. O PSOL de Jean Willis e Marcelo Freixo, que defende anistia, perdão para bandidos, não importa qual seja o crime. Então uma pessoa, para se filiar ao PSOL, ela tem que ser muito ignorante mesmo e não conhecer o mínimo do básico de política. Ou essa pessoa não tem padrão moral nenhum, então ela não se importa. Então para você que não sabe nada de nada, PSOL é inadmissível. O cara que não sabe identificar um partido como PSOL, você acha que conhece alguma coisa sobre nova ordem mundial? A única coisa que ele conhece é o básico, aquilo que se acha na internet. Aí me vem um ignorante aqui, que sabe muito menos do que o Daciolo, comentar Daciolo presidente. Então, a respeito do Daciolo, eu tenho a dizer o seguinte, eu não vou dizer que ele está ali de má intenção, eu não acredito nisso, mas mais ajuda aquele que não atrapalha, porque a única oportunidade, depois do Dr. Enéas, que a gente tem de se libertar dessas amarras cretinas, desses socialistas que tomaram o nosso país, é essa, é com o Bolsonaro. E o país inteiro se mobilizou para isso. As pessoas financiam a propaganda dele do próprio bolso. Mas como eu disse, mais ajuda quem não atrapalha. Agora, além da gente vir na internet lutar contra a grande mídia a respeito das mentiras que eles contam todos os dias, a gente tem que perder tempo para falar de um cidadão que não tem 1% de intenção de votos, que só apareceu para dividir opinião,
para causar confusão na cabeça do eleitor honesto. Então o tempo que a gente perde vindo na internet desfazer essas besteiras e confusões que essa galera causa, a gente poderia estar usando de uma forma melhor, combatendo o inimigo de fato. Aí agora a gente também tem que lutar contra pessoas que usam o nome de Cristo para causar divisão. Mas como eu disse, falou em nome de Cristo, pegou a Bíblia, citou o versículo, pronto, você já engana um monte. 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão. Essa não é só mais uma eleição política, se trata do nosso país, cara. O país que você vive, se trata da sua vida. Não é brincadeira e não tem espaço para oportunismo barato. De verdade, a burrice dessa galera que brinca de votar me cansa. Voltando no início, o problema do Brasil não é a corrupção. O problema é moral, o problema é ideológico. Galera, não se deixe enganar. Até as eleições terão muitas mentiras e muita gente fazendo divisão. Compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima.